Salve, agraciada, Iau é contigo. Não temas, Miriam, pois achaste graça diante de Iau. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Iau-Shá. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Criador Iau lhe dará o trono de David, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como pode ser? Nenhum homem jamais me tocou. Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Iau. Eis aqui a serva de Iau. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olá, eu sou o Carlos do canal iCriativa e como você acabou de ver nesse vídeo, os tradutores mudaram praticamente todos os nomes na Bíblia com a desculpa esfarrapada de terem sido traduzidos. Mas nesse vídeo eu vou mostrar e provar que a real intenção destes tradutores foi ocultar os verdadeiros nomes de você. Por exemplo, em Êxodo 3,13, Moisés pergunta ao Criador qual é o seu nome, e em Êxodo 3,15 o Criador revela o nome dele, e logo abaixo ele diz, este é o meu nome. Mas se você pegar agora a sua Bíblia e conferir, verá que os tradutores tiraram o nome do Criador e colocaram a palavra Senhor em letras maiúsculas em seu lugar. Eles fizeram isto para que você não saiba o verdadeiro nome do Criador. Em algumas traduções, eles colocaram o nome Javé, mas nesse vídeo eu vou lhe mostrar um truque para você mesmo descobrir qual é a verdadeira pronúncia deste nome que é feita pelos judeus lá dentro de Israel. Além disto, os judeus, fariseus, não aceitaram este Messias como sendo o filho do Criador. Na verdade, os fariseus e a maioria dos judeus até os dias de hoje acreditam que este homem é discípulo de Satanás. Onde há provas de que esse poder que ele tem não vem das trevas, não passa de um farsante. Não se deixem enganar. Os fariseus e a maioria dos judeus até os dias de hoje continuam pensando desta forma. Este homem que anda por aí se dizendo Messias não passa de um embuste. Ele se diz filho do Altíssimo. Uma afronta às leis de Moisés. E mais, promove curas em nome de Deus. O que as pessoas chamam de milagre, eu chamo de arte do demônio. Agora, preste atenção. Além dos fariseus negarem o nosso Messias, eles também negaram o nome dele, pois o próprio nome do Messias está dizendo de onde vem o poder dele. Observe, as 3 primeiras letras do Messias são as mesmas letras do nome do Criador. Consequentemente, os fariseus se recusavam em pronunciar este nome, pois quem pronuncia este nome está assumindo que ele tem uma ligação com o Criador. Observe e verá que é impossível pronunciar o nome do Filho sem pronunciar primeiramente o nome do Criador. E isto certamente deixou os fariseus e a maioria dos judeus indignados com este nome. Consequentemente, os fariseus se dirigiam a ele com outro nome, pois os fariseus não acreditavam que o poder deste homem vinha de Iau, e por isso eles tiraram o nome do Criador do nome do Messias e colocaram a pronúncia Iê no seu lugar, para representar aquele de quem acreditavam de onde vinha o poder deste curandeiro que fazia uso de magia negra para realizar os milagres. Pegaram o nome do Messias, que não é Yeshua, como é pregado aí, Yeshua Hamashia, né? Yeshua, o Messias, que o nome de Jesus. É o nome do Messias, de maneira não é Yeshua, porque Yeshua é aramaico e não certo. tem o nome do pai. Certo. Ié não é o nome do pai. Certo. Ié era um ídolo adorado na Idade do Bronze por 2 povos, onde lançou-se a língua aramaica, chamados arcadianos e sumerianos. Lançou-se a língua aramaica e ele adorava Ié, que era o ídolo bode. Era um ídolo
era um demônio adorado ao norte de Israel. Um bode. Exatamente. Então, Ié não é o nome do pai, que é o tetragrama sagrado. Então, Ou seja, os fariseus e judeus mudaram o verdadeiro nome do Messias de Yahshua para Yeshua, pois este povo acredita até hoje que ele é Discípulo de Satanás. E como se isto não bastasse, foi exatamente este nome errado que foi traduzido e traduzido até chegar no nome Jesus. Ou seja, infelizmente, o nome Jesus não tem absolutamente nada a ver com o verdadeiro nome do Messias. Na verdade, o nome Jesus veio de diversas traduções que representam o oposto de quem ele é de verdade, o filho de Yahweh. Inclusive, o verdadeiro nome do Messias, Yahshua, nunca foi traduzido. Este nome sempre continuou imutável e justamente agora, no final dos tempos, os verdadeiros nomes do Pai e do Filho estão sendo revelados e descobertos pelos gentios, pois da boca dos judeus, os verdadeiros nomes não são revelados aos gentios, e eu vou provar isto para você nesse vídeo. Resumindo, os nomes na Bíblia não foram traduzidos como muitos aqui imaginavam. Na verdade, os nomes foram modificados. E nesse vídeo eu vou ensinar outro truque para descobrir a pronúncia correta em hebraico que é feita lá dentro de Israel deste nome do Messias. Pois bem, se você prestou atenção no início desse vídeo, deve ter percebido que em Lucas 1:28 ao 38, os nomes que menos sofreram mudanças foram Maria, que na verdade é Miriam, com M mudo no final, Rei Davi, que na verdade é David, com D mudo no final, e Jacó, que na verdade é Yaakov, com V mudo no final e a letra Y no lugar do J. Já que estou falando da letra J, entre no Google e pesquise por Wikipédia alfabeto hebraico. Nesta página você poderá conferir que não existe nenhuma letra em hebraico que corresponde à pronúncia da letra J, ou seja, todos os nomes na Bíblia que possuem a letra J são nomes modificados. Em outras palavras, o nome Jesus nunca foi o verdadeiro nome deste Messias, pois ele era judeu e a língua falada por ele era hebraico e aramaico, que do qual não existe até hoje nenhuma letra com som de J. Então, o verdadeiro nome do Messias em hebraico não tem a mínima chance de ser Jesus. Bom, provavelmente vão aparecer aqui algumas pessoas dizendo: "Ô Carlos, é porque o nome dele foi traduzido para cada idioma em nosso planeta. Por exemplo, o apóstolo Pedro, aqui no Brasil, é chamado de Peter, lá nos Estados Unidos." Aí eu vou responder: é mesmo? Então você considera normal traduzir nomes? Então por que o personagem Peter Parker do Homem-Aranha continua sendo chamado aqui no Brasil de Peter Parker, ao invés de Pedro Parker? Me responda? Ou seja, existe esse Pedro aqui no Brasil e existe esse Peter lá nos Estados Unidos. Esses dois nomes são dois nomes distintos, diferentes, que possuem o mesmo significado de pedra. Mas se este Pedro viajar para os Estados Unidos e no momento que ele se identificar na imigração, cometer a besteira de traduzir o nome dele para inglês, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso por falsidade ideológica, pois nome não se traduz. Em outras palavras, esse sujeito será reconhecido e chamado por Pedro em qualquer país ou em qualquer língua falada neste planeta. Agora, dê uma olhada neste artista, do qual é famoso e conhecido no mundo inteiro. Todas as pessoas neste planeta sabem que este artista se chama Arnold Schwarzenegger. Por acaso você sabe escrever o nome dele? Pois saiba que pouquíssimas pessoas que estão vendo esse vídeo saberão escrever corretamente o nome dele. Observe o quanto é complicado a escrita do nome deste artista. Agora eu pergunto para você que está me assistindo, por que não traduziram o nome dele para o nosso idioma ou para os demais idiomas do nosso planeta? Por favor, preste atenção nas perguntas que eu vou lhe fazer.
Porque traduziram o nome do Messias e não traduziram o nome deste artista. Por acaso o nome do Messias é mais complicado de se pronunciar do que o nome deste artista? Por acaso o nome deste artista é mais importante do que o nome do Messias? Pois o nome deste artista ninguém mexe, mas com o nome do Messias pintaram e bordaram com o nome dele, como se o nome original dele não tivesse a mínima importância. Agora preste atenção, se o verdadeiro nome do Messias não fosse tão importante, o Criador teria deixado a Maria e José escolher o nome, não é? Mas se você instalar a Bíblia restaurada em israelita no seu celular e ler Lucas 2:21, perceberá que foi o próprio Criador que escolheu o nome e mandou um anjo informar a Maria qual o nome terá que ser colocado no filho dele. Prestou atenção? Foi o Criador que escolheu o nome para ser colocado no filho dele. Confira. E quando se completaram os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado Iaúxa, que fora posto pelo anjo celestial antes que ele fosse concebido no ventre. Qual o nome da criança? O nome será Iaúxa. Ou seja, foi o Criador que colocou o nome em seu filho e você vai aceitar que este nome seja modificado em diversas traduções desnecessárias, enquanto o nosso nome é respeitado e não sofre nenhuma alteração em qualquer lugar neste planeta? Bom, mesmo eu mostrando essas coisas, certamente vão aparecer aqui alguns espertalhões insistindo que não existe nada de errado em traduzir o nome do Messias para Jesus. Então saiba que o nome Jesus veio destas traduções: Jesu, Iesu, Iesus, Iesvis, Iesou, Iesous, Yeshu, Yeshua e Yehoshua. Agora repare que o nome verdadeiro do Messias não está nesta lista de onde veio o nome Jesus, pois o nome Iaúxa e o nome Yehoshua são nomes diferentes com significados opostos um do outro. Então, como descobrir qual destes dois nomes é a verdadeira pronúncia deste nome em hebraico? Pois o nome Iaúxa e o nome Yehoshua fazem parte da transliteração deste nome. Veja, Iaúxa e Yehoshua. Para descobrir qual destas duas pronúncias é a correta, basta apenas descobrir qual é a correta pronúncia do nome do profeta Isaías, pois as letras são as mesmas. Bom, se você simplesmente entrar no YouTube e pesquisar por Isaías em hebraico, vai encontrar várias pronúncias deste nome sendo ensinadas de forma errada. Por exemplo, o que eu vou lhe mostrar agora é uma das pronúncias erradas encontradas no YouTube, pois aqui você verá que o nome Isaías é pronunciado como sendo Yeshayahu. Hazon Yeshayahu ben Amoz, asher haza al Yehuda v'Yerushalayim. Então, como vamos descobrir no YouTube a verdadeira pronúncia do nome Isaías em hebraico? Para descobrir isto, basta entrar no Google Tradutor e escolher a tradução de português para hebraico. Do lado esquerdo, digite Isaías, e do lado direito você encontrará o nome dele em hebraico. Selecione e copie o nome dele em hebraico. Então, entre no YouTube e no campo de pesquisa, colhe o nome de Isaías que está escrito em hebraico. No momento que você mandar pesquisar por este nome escrito em hebraico, você automaticamente entrará no YouTube de Israel. Isto mesmo, você entrará no YouTube que está direcionado para Israel. Aqui tudo estará no idioma hebraico, árabe e inglês, que são as línguas faladas lá em Israel.
Ou seja, agora você verá a verdadeira pronúncia em hebraico legítimo do nome de Isaías, que é usada lá em Israel. Vídeos é o que não vai faltar para você conferir. Veja. ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו, פרקים א', ו' וט'. הימים היו ימים קשים. Agora, veja esse outro vídeo de uma palestra em hebraico legítimo entre judeus. Aqui você não verá apenas o nome de Isaías sendo pronunciado de forma correta. Aqui você verá o nome do Criador, Iau, sendo pronunciado de forma correta. Veja. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול של כה אמר השם. Bom, agora ficou bem claro que a verdadeira pronúncia do nome de Isaías em hebraico legítimo lá em Israel é Ishaial. Então, para ficar bem fácil a compreensão, eu vou desenhar na sua tela a transliteração deste nome em hebraico para você mesmo identificar a sua pronúncia, que é Ishaial. Agora, vamos mudar essas letras hebraicas de posição para formar o nome do Messias. Repare que no nome de Isaías existem duas letras Yud, então vamos juntá-las. Agora, vamos colocar as letras nas posições corretas do nome do Messias. E ficou Yahusha. O que você acabou de ver é incontestável, pois eu acabei de pegar uma pronúncia legítima que é feita lá em Israel, apliquei essa pronúncia na transliteração e coloquei as letras hebraicas na posição correta do nome do Messias. E a pronúncia é Yahusha. Yashra Mashiach Bibi! Yashra Mashiach Bibi! Yashra Mashiach Bibi! Inclusive, este verdadeiro nome do Messias em hebraico se escreve da mesma forma que o nome Josué. Isto que você está vendo é uma Bíblia hebraica traduzida linha a linha para português. E esta passagem que eu estou mostrando é onde Moisés pergunta ao Criador: se os filhos de Israel perguntarem o seu nome, o que direi a eles? E o Criador responde: assim dirás aos filhos de Israel, Yahweh. Carlos, mas aí não está escrito Yahweh, aí está escrito YHWH. Calma, daqui a pouco eu vou explicar de onde veio este YHWH. Mas antes eu preciso continuar seguindo a linha de raciocínio para facilitar a sua compreensão. Então, observe que esta Bíblia é oficial, ela possui o certificado da Sociedade Bíblica do Brasil, ou seja, isso aqui é um documento onde estou mostrando e provando que o verdadeiro nome do Criador e de seu Filho se escreve desta forma. E se você instalar o app Bíblia Restaurada Israelita no seu celular, você encontrará estes nomes escritos desta forma correta. Ou seja, aprenda a forma correta de escrever os nomes do Pai e do Filho são estas, e estas são as pronúncias destes nomes. A gente só escreve desse jeito quando vamos ensinar as pronúncias, mas as formas corretas de escrever os nomes são estas, então aprenda. Por exemplo, Michael Jackson se escreve desta forma, mas se pronuncia desse jeito. Ou seja, a gente não escreve desse jeito, mas é desta forma que se escreve e se pronuncia desse jeito. O mesmo acontece com os nomes do Pai e do Filho, pois se escreve desta forma e se pronuncia desse jeito. Repito, só escrevemos desse jeito quando vamos ensinar a pronúncia. E quando for escrever desse jeito, faça-me o favor, escreva tudo em letras maiúsculas, pois em nomes normais só a primeira letra que é maiúscula, mas estes não são nomes normais. Portanto, tenha respeito ao escrever esses nomes. E escreva-os com todas as letras maiúsculas, e quando você for se referir a estes nomes, até a palavra nome tem que ser escrita em letras maiúsculas. Agora eu vou fazer outro exemplo, mas para mostrar qual é a verdadeira pronúncia do nome do Criador. Entre no Google e pesquise por primeiro-ministro de Israel. Então vai aparecer este nome do qual eu vou pronunciá-lo de forma errada.
Benjamin Netanyahu, que significa filho da mão direita enviado de Yahu. Pois bem, selecione este nome e copie. Entre no YouTube e cole este nome no campo de pesquisa. Aqui você vai encontrar vários vídeos pronunciando o nome deste homem de forma errada. Presta atenção, errada. Veja. O presidente de Israel deu um prazo para a formação de um novo governo no país a partir de hoje. Depois de 3 eleições em apenas um ano, Benny Gantz pediu que o premier Benjamin Netanyahu se junte a ele num governo de unidade. Com a maioria dos parlamentares, Benny Gantz terá 28 dias para formar o governo de coalizão. Se conseguir, vai substituir Netanyahu, que ocupa o cargo há mais de 10 anos. Para descobrirmos a pronúncia certa deste nome, vamos fazer a mesma coisa que fizemos no exemplo anterior. Nós vamos entrar no Google e pesquisar por primeiro-ministro de Israel. Então, selecione o nome dele e copie. Após isto, vamos entrar no Google Tradutor e escolher a tradução de português para hebraico. Do lado esquerdo, cole o nome do primeiro-ministro de Israel. E do lado direito, você encontrará o nome dele em hebraico. Selecione e copie o nome dele que está em hebraico. Então, entre no YouTube e no campo de pesquisa, cole o nome do primeiro-ministro de Israel que está escrito em hebraico. No momento que você mandar pesquisar por este nome escrito em hebraico, você automaticamente será direcionado para o YouTube de Israel e poderá ver como é pronunciado de verdade o nome dele lá em Israel. Vídeos é o que não vai faltar para você conferir. Basta procurar um pouquinho para você encontrar o nome dele sendo pronunciado da forma correta em hebraico legítimo. זה היה לא אחר מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה ושר הביטחון מר בנימין נתניהו ואת רעייתו שרה נתניהו. Netanyahu significa enviado de Iau, ou seja, enviado do Criador, pois o nome do Criador é Iau, e a última letra do seu nome tem som de H mudo, do qual não altera a pronúncia deste nome. E o seu filho, o Messias, herdou o nome do seu pai, e nele foi acrescentado as letras Shá, que significa salvação. Consequentemente, o nome do Messias significa que o Criador salva através do Filho. Ou seja, o verdadeiro nome do primeiro-ministro de Israel é Benjamin Netanyahu, filho da mão direita enviado de Iau. O que eu acabei de mostrar para você também é incontestável. Você mesmo pode conferir o que estou lhe mostrando e verá que a pronúncia correta lá em Israel é Iau. Além disto, não é Benjamin. A pronúncia correta é Benyamin. Pois lembre-se, até hoje não existe em hebraico nenhuma letra com som de J. Confira, é Benjamin Netanyahu. זה היה לא אחר מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו. מר בנימין נתניהו ואת רעייתו שרה נתניהו. Se você pesquisar no YouTube, certamente vai ter dificuldade de encontrar outros vídeos ou outros canais que expõem estas coisas dessa forma tão clara e com didática, pois vídeos como este exigem muita dedicação, roteiro, domínio de edição de vídeo e principalmente tempo para ser feito. Este, por exemplo, gastei 38 dias para fazê-lo. Se você gosta desse estilo de vídeo, se inscreva no canal iCriativa e ative o sininho para ser avisado quando o próximo vídeo sair, pois demora semanas, mas quando sai é uma bomba. E bomba é uma coisa que não falta neste assunto, pois se você, preste atenção, se você ama de verdade o Criador e o seu Filho, certamente você vai investigar se estas coisas que estou mostrando nesse vídeo são verdadeiras, pois você não pode sair acreditando em tudo que vê no YouTube, mas todo aquele que começa a investigar este assunto automaticamente começará a abrir os olhos e descobrir outras coisas ocultas que estão acontecendo bem debaixo dos olhos da população que está cega diante de tanta idolatria
e coisas mundanas. Então se inscreva no canal iCriativa, pois investigar a história dos hebreus, judeus e o idioma hebraico é complicado, e os cursos sérios de hebraico não ensinam isto, pois Iau só é ensinado para judeu. Se você não é judeu, os professores de hebraico vão lhe ensinar desta forma: Yahu. Está vendo? Isto de forma tão clara, a Globo não mostra. E aí, você vai perder os meus próximos vídeos? Bom, voltando ao assunto, fora de Israel, o nome deste primeiro-ministro é pronunciado Benjamin Netanyahu, mas dentro de Israel, o nome dele é pronunciado Benjamin Netanyahu. Confira. Fora, dentro. Fora. Benny Gantz pediu que o premier Benjamin Netanyahu se junte a ele. Dentro. מר בנימין נתניהו ואת רעייתו, שרה נתניהו. Presta atenção. Quando existe um judeu e um gentio conversando, as pronúncias são Benjamin Netanyahu, Yahu, Hizkiyahu, Yeshayahu e Irmiyahu. Mas quando existem dois judeus conversando, as pronúncias são Benjamin Netanyahu, Iau, Hizkiyahu, Yeshayahu e Irmiyahu. Confira. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול של כה אמר השם. Bom, eu espero que você tenha percebido, através dessas provas, que somente a pronúncia entre judeus é verdadeira, pois os judeus escondem dos gentios a verdadeira pronúncia e inventam desculpas e motivos esfarrapados para manter as verdadeiras pronúncias ocultas dos gentios. Pronto, falei. Certamente os judeus não vão gostar deste meu vídeo, pois eu estou desmascarando e jogando no ventilador todos os segredinhos deles. Inclusive eu peço a você que está me assistindo que copie esse meu vídeo para dentro do seu computador. Faça um backup desse vídeo, pois se os judeus apagarem esse meu vídeo do meu canal iCriativa, então neste caso de exclusão no meu canal, eu autorizo você que duplique esse meu vídeo em outros canais, pois não podemos deixar que os verdadeiros nomes continuem sendo ocultos da população. Eu estou dizendo estas coisas pelo fato dos judeus levarem a sério este negócio de esconder o verdadeiro nome do Criador, e isso acontece, desde a época dos hebreus, e daqui a pouco irei falar e provar isto. Agora, presta atenção, pois o que eu vou lhe mostrar é bastante sério. Apesar das pronúncias serem diferentes, a escrita é a mesma. Observe, não existe nenhuma diferença. A diferença está apenas nas pronúncias. Consequentemente, os sinais maçoréticos também são diferentes, pois os sinais maçoréticos servem para ensinar aos aprendizes de hebraico qual é a pronúncia correta de cada letra nestas palavras. Então, eu vou lhe fazer duas perguntas, e no momento que você me responder a segunda, você mesmo irá solucionar a charada. Presta atenção nas perguntas. No planeta Terra, qual é o povo que faz uso da língua hebraica? São os judeus. Certa resposta. Agora, antes de lhe fazer a próxima pergunta, lembre-se que os judeus não querem que os gentios saibam pronunciar corretamente o nome do Criador. Então, aqui vai a pergunta. Qual destas pronúncias e sinais maçoréticos os judeus colocaram na Bíblia? Por acaso você será inocente de acreditar que os judeus colocaram os sinais maçoréticos corretos na Bíblia e entregaram de bandeja para os gentios a pronúncia correta do nome do Criador? É óbvio que durante as traduções da Bíblia, os judeus colocaram os sinais maçoréticos errados em todas as palavras que possuem essa sequência de letras, Yud, Ri e Vav. Observe esse exemplo. Essa palavra que você está vendo possui as letras Yud, Re e Vav nesta sequência? Não. Então isso significa que os sinais maçoréticos dessa palavra são verdadeiros. Estes sinais maçoréticos estão indicando quais são as pronúncias corretas de cada letra. Então a pronúncia correta desta palavra é I, S, Ra,
El. Aqui está localizado Israel no mapa. E aqui está Israel sendo vista da Estação Espacial Internacional. No meu terceiro próximo vídeo, irei ensiná-lo a descobrir os melhores horários para você mesmo ver a olho nu a Estação Espacial Internacional passando por cima da sua cidade. E se você tiver ou conseguir emprestado um binóculo, luneta ou telescópio, terá uma visão privilegiada desta estação que está a 418 km de altura, numa velocidade de 27 mil quilômetros por hora em sua rota em torno do globo terrestre. Se você não acredita, Tomé, lhe ensinarei a ver a Estação Espacial Internacional com seus próprios olhos, para que você possa refletir e parar com esta besteira de dizer que a Terra é plana, pois as palavras contidas na Bíblia são para alimentar o espírito e não para esclarecer questões científicas. Inclusive, vou desmascarar o espírito maligno que existe por trás dessa ideia ridícula de dizer que a Terra é plana. Inclusive, tem muita gente lá fora que está deixando de acreditar nos verdadeiros nomes do Criador e do seu Filho por causa dessa conversa fiada que a Terra é plana. E isto é um dos objetivos desse espírito maligno. Lembre-se, é pelos frutos que reconhecemos a árvore. Bom, voltando ao assunto, agora observe esse segundo exemplo. Este nome que você está vendo é o nome de Oséias, do qual Moisés mudou para Josué. Mas a pronúncia correta de Oséias é Hoshea. E quando Moisés mudou o nome dele para Josué, ele apenas colocou a letra Yud no nome de Hoshea. Repare, ao fazer isto, Moisés introduziu o nome do Criador no nome de Hoshea. E provavelmente a pronúncia correta deve ter sido Yahushua. Para você entender esta atitude de Moisés, basta ler Números 6:27. Abre aspas, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei, fecha aspas. Repare que ao mudar o nome de Oséias para Josué, este nome passou a ter as letras Yud, Ri e Vav nesta sequência, e consequentemente os judeus mudaram os sinais massoréticos deste nome, e ficou Yahushua, mas nesse vídeo eu provei que não é Yahu, na verdade é Yau, ou seja, os sinais massoréticos do nome de Josué também são falsos, e provavelmente os sinais massoréticos de Shua também devem ser falsos, pois os judeus fizeram isto com o intuito de encobrir a verdadeira intenção de Moisés, que era apenas introduzir o nome do Criador no nome de Hoshea. Conclusão, o nome do Messias se escreve da mesma forma que o nome de Josué, mas provavelmente, repito, provavelmente as pronúncias são diferentes. A pronúncia do nome de Josué deve ser Yahushua, e a pronúncia do nome do Messias é certamente Yahusha. Carlos, então você acredita que as pronúncias do nome de Josué e do Messias sejam diferentes? Bom, na verdade existem várias pronúncias para este nome em hebraico, mas eu sou apaixonado pela pronúncia Yahusha, pois o significado deste nome é maravilhoso e diz tudo. Yah salva através do Filho que possui este nome, ou seja, na minha humilde opinião, somente o Filho do Criador é verdadeiramente digno de ter este nome. Carlos, tem como descobrir qual é a verdadeira pronúncia do nome de Josué? A resposta é sim, tem sim. Se você prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, perceberá que o Apocalipse começou em 2020 e serão 7 anos de tribulação e provação. Provavelmente no final do ano de 2024, as duas testemunhas descritas no Apocalipse 11:3 deverão estar na terra, provavelmente em Jerusalém. Se você prestar atenção nas características dessas testemunhas, perceberá que estas testemunhas são Moisés e Elias. Então, o que eu vou lhe dizer agora parece brincadeira, mas é a pura verdade. Basta você viajar para Jerusalém no final do ano de 2024 e perguntar pessoalmente para Moisés, e ele lhe responderá.
Bom, eu tenho esperança que em 2024 eu e minha esposa não estejamos mais aqui por termos sido arrebatados e guardados em alto retiro, mas isso não depende de mim ou da minha esposa, mas da misericórdia de Yau e Yausha. Voltando ao assunto, os sinais maçoréticos são excelentes para aprender a ler e pronunciar as palavras em hebraico. Ou seja, vale a pena sim estudar os sinais maçoréticos. Mas os sinais maçoréticos não servem para as palavras que possuem as letras Yud, Ri e Vav, pois os judeus ocultam o verdadeiro nome do Criador. Eu espero que você tenha entendido isso. Carlos, por que você insiste que os judeus ocultam severamente o nome do Criador? Bom, existem vários motivos, mas basta você olhar para esta transliteração ridícula que os judeus fizeram do nome do Criador para perceber que os judeus não têm a mínima intenção de revelar o verdadeiro nome do Criador para os gentios. Esta transliteração YHWH que os judeus fizeram do nome do Criador é a maior das mentiras dos judeus, pois os judeus têm a cara de pau de dizer que este é o verdadeiro nome do Criador e que o nome do Criador é impronunciável. E o pior de tudo são as pessoas que levam a sério essa conversa fiada dos judeus, pois se estas pessoas prestassem mais atenção na Bíblia, não dariam atenção para essa mentira descabida dos judeus. Por favor, preste atenção nessa passagem de Êxodo 3,13. Se os filhos de Israel me perguntarem qual é o seu nome, o que direi a eles? E em Êxodo 3,15, o Criador respondeu a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Como é que Moisés ia dizer ou pronunciar YHWH para os filhos de Israel? Não tem como pronunciar esta mentira que os judeus colocaram nos livros. Na verdade, as letras corretas são YAUH, Yau. Preste atenção, YHWH nunca foi a verdadeira transliteração deste nome, pois a verdadeira transliteração deste nome é esta lista que você está vendo na sua tela, e as letras YHWH são apenas as primeiras letras da transliteração deste nome. Repare que a verdadeira pronúncia do nome do Criador está escondida no meio dessas pronúncias. Isto que você está vendo é uma espécie de código secreto de um cofre, e dentro deste cofre está a razão da nossa existência. E este grandioso que estava até hoje escondido dentro desse código secreto, mandou há 2000 anos atrás a salvação para nós, que é o seu Filho. E como nós vamos descobrir a verdadeira pronúncia no meio desse código secreto? Eu já mostrei nesse vídeo. Basta entrar no YouTube e pesquisar em hebraico e você entrará no YouTube de Israel e verá as pronúncias verdadeiras que são feitas entre os judeus lá dentro de Israel. Ou seja, o código secreto deste cofre é YAUH, Yau. Inclusive, quando Moisés foi levar a boa notícia para os filhos de Israel, que era a descendência de Jacó, que estava sendo escravizada no Egito, Moisés teve que levar 3 provas para mostrar aos filhos de Israel que ele estava dizendo a verdade. A primeira prova era a voz de Moisés, e isso está aqui na Bíblia em hebraico. A segunda prova é formada por 2 sinais: o cajado virar cobra, a mão ficar leprosa e depois voltar ao normal. A terceira prova era pegar a água do rio Nilo e jogar na terra seca, para esta se transformar em sangue. Carlos, que primeira prova é esta? Voz de Moisés. Veja essa pequena cena deste filme de Moisés que está no YouTube e você entenderá que prova é esta que está relacionada à voz de Moisés. Você vai liderar uma rebelião? Todos sabem que você nunca passou mais que uma noite aqui. Você virou as costas para todos nós. Virou as costas a todos, Moisés. Eu só sei que sou o que sou e ele me enviou. Quem? Eu sou o que sou. Como você sabe esse nome?
Deus me disse o nome dele. Mas ele quer que eu pense nisso. Quer que eu ache um significado. Isso nunca foi dito antes. Quando José nos trouxe para cá, ele disse que uma das formas como Deus iria se revelar seria com essas palavras. Eu sou o que sou. Ou seja, a primeira prova relacionada à voz de Moisés era ele simplesmente pronunciar aos filhos de Israel o código secreto que só os hebreus sabiam, Yau. Estas 3 provas que estou dizendo podem ser confirmadas na Bíblia em hebraico, cuja tradução está rusticamente no pé da palavra. Vou deixar no link desse vídeo a digitalização das 2 páginas desta Bíblia, onde se fala destas 3 provas. Agora, observe esse outro exemplo de ocultação do nome do Criador, nesta cena de Daniel 3:15 ao 16, onde Nabucodonosor pergunta qual é o Deus, ou seja, o nome do Deus, que vos poderá livrar das minhas mãos. E os 3 hebreus se recusaram em revelar o nome. Veja. Digam-me, quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Rei Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos responder. Como você acabou de ver, os hebreus preferem ser queimados vivos do que revelar o verdadeiro nome do Criador aos gentios. É por isso que eu volto a repetir. Faça o download desse vídeo para dentro do seu computador, ou seja, faça um backup desse vídeo, pois se os judeus apagarem esse meu vídeo, que é exclusivo do meu canal e Criativa, então neste caso de exclusão, eu autorizo você a pegar esse vídeo e espalhá-lo em vários canais no YouTube, pois o verdadeiro nome do Criador e o verdadeiro nome do seu filho não podem continuar sendo escondidos da população. Além de fazer este backup, compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. Inclusive, os fariseus, escribas e tradutores judeus tiraram das Sagradas Escrituras o nome do Criador e colocaram Senhor em letras maiúsculas em seu lugar. Se você pegar qualquer dicionário bíblico, verá que o significado de Baal é Senhor. Ou seja, os fariseus, escribas e tradutores judeus não querem que os gentios adorem o Criador deles. Então, eles maliciosamente tiraram o verdadeiro nome do Criador e colocaram Baal em seu lugar para ser adorado pelos gentios. Além disso, os fariseus, escribas e tradutores judeus fizeram a mesma coisa com o verdadeiro nome do Messias. Eles tiraram o nome verdadeiro, Yahshua, e colocaram Yeshua no seu lugar. E no início desse vídeo eu mostrei que Iê significa demônio. Se você entrar nesse dicionário hebraico, cujo link deixei na descrição, e digitar Shua em hebraico, descobrirá que Shua significa grito, clamor, invocação, ou seja, Yeshua significa o demônio que grita, o demônio que clama, o demônio que invoca. Além disto, Yeshua foi modificado para latim como sendo Iesus. E se você entrar no Google Tradutor e traduzir Iesus do latim para português, verá que as palavras Ie e Sus significam, ou seja, porco. Moral da história, nesta tábua que foi colocada no madeiro sobre o nosso Messias, só haviam blasfêmias escritas lá, inclusive os nomes Yeshua e Jesus, e foram exatamente esses nomes blasfêmicos que foram traduzidos várias vezes até chegar no nome Jesus. Mas se você observar a origem dos significados deste nome Jesus, verá que não é coisa boa, pois o verdadeiro nome do Messias não está nesta lista de traduções. O verdadeiro nome do Messias está do lado direito da sua tela e a pronúncia dele é Yahshua. Conclusão final desse vídeo. Os fariseus, escribas e tradutores judeus tiraram os verdadeiros nomes dos personagens principais das Sagradas Escrituras e colocaram Satanás em seu lugar para ser adorado pelos gentios.
Em outras palavras, imagine a história contida na Bíblia sendo comparada com a história da Bela Adormecida, onde o príncipe encantado sobe na torre mais alta para salvar a sua princesa. Pois bem, os fariseus, escribas e tradutores judeus tiraram a princesa desta história e colocaram em seu lugar o lobo mau. Parece brincadeira, não é? Mas isto é de chorar. Antes de terminar esse vídeo, tenho 7 recados rápidos. Primeiro, quando Yahshua estava no madeiro, clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, este clama por Elias. Pois bem, agora que você conhece a verdade, se você prestar atenção, perceberá que os tradutores judeus ocultaram algo importante aqui, pois está óbvio que a frase correta que Yahshua disse no madeiro foi Eli Iau, lama sabachthani, que significa meu Iau, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia, este clama por Elias. Repare, a pronúncia Iau é facilmente confundida com Elial. Segundo, saiba que toda vez que você vê um judeu não cristão fazendo questão de chamar o nosso Messias de Yeshu ao invés de Yeshua, saiba que esse judeu está fazendo questão de chamar o nosso Messias de... Eu sabia que esse bastardo ia causar estrago. Pois os judeus acreditam que Miriam traiu José, com um soldado romano, ou seja, que o nosso Messias é filho de um soldado romano qualquer, e por isso o motivo de chamá-lo de bastardo. Inclusive, se você entrar neste canal e pesquisar, você não encontrará nenhum judeu cristão chamando o nosso Messias de Yeshu, pois o nome Yeshu é pejorativo. Terceiro, saiba que a essência do título Deus na Bíblia é Zeus, ou seja, toda vez que você pronuncia Deus, você está pronunciando Zeus. Quarto, saiba que o título Padre e Papa significa Pai Espiritual, e Pai Espiritual só temos um que está no céu, e ele se chama Yau. Se você chama uma pessoa espiritualmente de Padre ou Papa, você está colocando esta pessoa no lugar do verdadeiro Pai Espiritual. Inclusive, o próprio Yahshua alertou sobre isto em Mateus 23:9, abre aspas, na terra não chamem a ninguém de Pai, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Fecha aspas. A mesma coisa eu digo para aquelas pessoas que gostam de ficar chamando os líderes dos cultos evangélicos de pastores, pois pastor de verdade nós só temos um, o Messias. Inclusive foi o próprio Yahshua que disse isto em Mateus 23:10, abre aspas, nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Messias, fecha aspas. Muitos fazem as obras para que sejam vistos e admirados. Chegam a usar roupas que aparentam uma santidade que não existe. Querem se sentar nos primeiros lugares, desejam ser chamados de mestres por todos. Vocês não devem se preocupar em terem títulos de mestres ou rabi. Porque há somente um mestre e um pai. Ou seja, só existem estes dois e mais nada. Quinto, saiba que em Tiago 1:27 está bem claro que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos necessitados em suas tribulações e mantenha-se incontaminado do mundo. Ou seja, se você está dentro de uma religião qualquer, seja ela católica, evangélica, espírita ou qualquer outra, então eu tenho um recado para você. E este recado está no Apocalipse 18:4, abre aspas, sai dela, povo meu, fecha aspas. Sexto,
Na Bíblia existem inúmeras proibições de se fazer cultos a imagens e a outros personagens que não sejam o Criador e seu Filho. Pois bem, se você é uma destas pessoas que gosta de ficar cultuando imagens ou outras coisas, tipo santos, saiba que nos próximos 7 anos você vai aprender na marra a respeitar esta ordem nas Escrituras. Sétimo, tenha cuidado com as mentiras e conversa fiada dos judeus, cuja intenção é sempre ocultar os verdadeiros nomes, pois quem dá ouvidos aos judeus não consegue enxergar as evidências. Agora, uma exceção à regra parece ser um fragmento do livro de Levítico encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas, Iota, Alfa e Ômega, lendo-se Ial. Isto pelo menos em 2 ocasiões. Eu sei que Diódolo Sículos também parecia transliterar deste modo o nome de Deus. O Papiro de Elefantina, por exemplo, e outros autores como Clemente de Alexandria, de fato também escreveram Ial para transliterar o nome de Deus. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול של כה אמר השם. Aqui vai um alerta. Em Mateus 1:23 e Mateus 1:25 existem 2 Messias sendo anunciados. Yahshua, o nosso Messias, e Emanuel, o Messias dos judeus. Antes do nosso Messias, Yahshua, vir a este mundo, ele foi anunciado por um sinal no céu, a estrela de Belém. Pois saiba que o Messias dos judeus está chegando, e ele também será anunciado por um sinal no céu. Provavelmente será pela estrela Betelgeuse, que fica na constelação de Órion, pois ela está dando sinais que irá explodir, e quando explodir, será um enorme acontecimento no céu. Este acontecimento será usado pelos judeus e pelo falso profeta para convencer a população mundial que o verdadeiro Messias chegou, e este Messias dos judeus é na verdade o nosso anti-Messias ou anticristo. Então, estejam emocionalmente preparados para este acontecimento, pois o que vai acontecer no céu não é um sinal, é apenas uma estrela que explodiu, e Satanás usará este acontecimento para enganar as pessoas. Bom, antes de terminar esse vídeo, eu quero lhe pedir um favor. Me ajude a divulgar o verdadeiro nome do Criador e o verdadeiro nome do Messias, pois mais de 90% das pessoas que estão lá fora estão acreditando que o nome do Messias é Jesus, e nós temos que levar esta verdade para eles. Então, antes de você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, clique no like, pois quanto mais likes esse vídeo tiver, mais o YouTube entenderá que esse vídeo possui um conteúdo importante para exibir para outras pessoas. Consequentemente, se você clicar no botão dislike, você estará colaborando para continuar ocultando o verdadeiro nome do Criador e de seu Filho. Mas se você não clicar nem no like e nem no dislike, você estará fazendo o papel de uma pessoa morna, que não é nem quente e nem frio. E se você observar no livro do Apocalipse 3,16, verá que o Messias não gosta de pessoas mornas. E ele tem razão para isto, pois ele gosta de pessoas com atitude. Lembre-se, o seu corpo é o templo do Criador. Ele habita dentro de você e ele está observando se você está colaborando para revelar a todos o verdadeiro nome dele e de seu Filho. Pois quem ama de verdade o Messias vai investigar se o nome dele é de fato Yahshua. E no momento que estas pessoas começarem a investigar isto, certamente vai acontecer com elas a mesma coisa que aconteceu comigo. Pois uma descoberta leva a outra descoberta, que leva a outra descoberta. ¿Qué es esto? Outra descoberta. Y esto es la historia del fracaso de Dios. Outra descoberta, e a grande mentira será desmascarada para estas pessoas. Se você gosta desta minha didática de explicar de forma detalhada, se inscreva no canal iCriativa e ative o sininho para ser avisado quando o próximo vídeo sair, pois vídeos como este demoram um bocado para ser feito, mas ao ser terminado é uma bomba, pois eu vou pegar tudo que andei descobrindo e vou jogar tudo no ventilador. Bom, despeço-me lhe desejando que fique na paz de Yahweh e na graça de Yahshua.